Bom dia, amigos e amigas do canal Investidor by Holder. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Dando continuidade aqui à nossa jornada de educação financeira, vamos falar aqui dos indicadores de eficiência, ok? Para fazer uma análise de ações. Vamos falar sobre dívida líquida, sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre o EBITDA e dívida líquida sobre o EBIT. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, não esqueça de acionar o sino de notificação. Aqui, só antes de iniciar, esses indicadores, você não precisa analisar todos eles ao mesmo tempo. Tá? Você pode avaliar qual que é mais adequado para você se sinta mais à vontade, e faça essas análises e vai calibrando sua forma de analisar. Eu já tenho meu sistema de como fazer análise em ações. Você vai perceber que alguns tipos de segmento, alguns indicadores, eles não são tão relevantes assim para ter uma análise mais apurada, porém outros eles são bastante importantes, né? Então você tem que ter essa sensibilização e esse feeling de como que vai estar, como você pode fazer essa análise o melhor possível, ok? Então vamos lá. Dívida líquida, né, por patrimônio líquido. É a relação, né, entre a dívida líquida e o patrimônio líquido. É um indicador de endividamento que mostra a proporção da dívida líquida em relação ao patrimônio líquido de uma empresa. A dívida líquida é calculada subtraindo-se o caixa e equivalente do caixa de dívida total. Esse indicador é útil para avaliar o grau de alavancagem financeira da empresa e sua capacidade de honrar as obrigações. Então, se uma empresa está com um valor bem alto, né, de alavancado, pode ter algum problema se a taxa de juros aumentar, né, ter algum outro empecilho, tiver algum outro problema, né, talvez sistêmico, ou então um problema mesmo. Vamos ver falando assim que o acidente que aconteceu numa das fábricas, né, que vai deixar de arrecadar e vai gerar uma dívida maior. Aí vai ter o seguro e tudo, mas mesmo com o seguro e todas essas operações, ele não vai estar gerando renda naquele momento. Só se tiver um seguro bem robusto, ok? Então, valores mais altos indicam uma maior dependência da empresa em relação ao financiamento por meio de dívidas, que pode aumentar o risco financeiro. Por outro lado, valores mais baixos podem indicar menor endividamento em relação ao patrimônio líquido, que é geralmente considerado positivo. Quanto menor, então, esse indicador melhor. Vamos fazer aqui como que faz a análise dela. Né? Baixo endividamento. Um valor baixo em relação à dívida líquida sobre o patrimônio líquido, indica uma empresa que possui um nível relativamente baixo de endividamento em relação ao seu patrimônio líquido. Isso pode ser considerado positivo, pois indica uma menor dependência de financiamento por meio de dívidas. Alto endividamento. Um valor alto para a relação dívida líquida sobre, né, patrimônio líquido indica que a empresa tem um nível significativo de endividamento em relação ao seu patrimônio líquido. Isso pode ser um sinal de maior risco financeiro, já que a empresa pode enfrentar a dificuldade de honrar suas obrigações em caso de problemas financeiros. Um outro ponto que é muito importante, comparação de benchmark. É útil comparar o valor da relação de dívida líquida para o patrimônio líquido da empresa com as médias do setor ou empresas similares. Isso permite avaliar se a empresa está acima ou abaixo da média do setor em termos de endividamento, porém, valores muito discrepantes podem indicar uma posição financeira mais fraca ou mais forte em relação aos concorrentes. Empresas que trabalham bastante alavancadas são as empresas de energia elétrica. Eles têm que estar sempre pensando em aumentar ali a capacidade de produção e sempre a demanda vai aumentando, principalmente no momento de alta de produção das empresas. Né? Então, isso é um ponto importante para você ver e analisar. Então, isso aí são bem relativos. Aqui, outro ponto também, né? Tendência ao longo do tempo. É importante analisar as mudanças na relação de dívida líquida, né, sobre o patrimônio líquido, ao longo do tempo para identificar as tendências. O aumento constante pode indicar um aumento de endividamento da empresa, enquanto uma diminuição pode indicar que é a redução do risco financeiro. Contexto na indústria, né? O nível adequado de endividamento varia de acordo com o setor em que a empresa opera. Alguns setores, como infraestrutura e energia, podem exigir maiores níveis de endividamento devido ao alto investimento em ativos fixos. Portanto, é importante considerar o contexto da indústria e interpretar o indicador. Beleza? Em resumo, né, a interpretação do indicador de dívida líquida sobre o patrimônio líquido
tem que ser levado bastante em contexto da empresa, né? Comparativo de setor, análise de tendência ao longo do tempo. É importante avaliar o endividamento em conjunto com outros indicadores, informações financeiras, e obter uma visão abrangente da situação financeira da empresa. Dívida líquida sobre EBITDA. Né? A relação dívida líquida sobre EBITDA é um indicador de endividamento que compara a dívida líquida de uma empresa com o seu EBITDA, né? Que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que é uma medida de sua geração de caixa operacional, o EBITDA, e utilizado como uma aproximação do fluxo de caixa operacional do seu nível para pagamento de dívidas. Níveis baixos também, né? Um valor baixo em relação à dívida líquida sobre EBITDA indica que a empresa possui menor quantidade de dívida em relação à sua geração de caixa operacional. Isso é geralmente visto como um sinal positivo, pois sugere que a empresa possui uma capacidade maior de honrar suas obrigações financeiras. Níveis altos. Por outro lado, o valor alto para a relação de dívida líquida sobre EBITDA indica que a empresa possui uma quantidade significativa de dívida em relação à sua geração de caixa operacional. Isso pode sinalizar uma maior dependência da empresa em relação ao financiamento por meio de dívidas, um risco maior de inadimplência caso haja dificuldades financeiras. Aqui, como interpretar? Comparação com referências do setor. É útil comparar a relação de dívida líquida sobre EBITDA, se as empresas com as médias do setor ou com as empresas similares. Isso permite também avaliar se a empresa está acima ou abaixo da média do setor em termos de endividamento, em relação ao seu potencial de geração de caixa. Valores significativamente discrepantes podem indicar uma posição financeira mais fraca ou mais forte em relação aos concorrentes. Conformidade com as obrigações financeiras. A relação dívida líquida sobre EBITDA também pode ser utilizada para avaliar a capacidade da empresa em cumprir suas obrigações financeiras. Quanto maior for essa relação, menor será a capacidade da empresa de gerar caixa suficiente para honrar suas dívidas. Nesse sentido, é importante verificar se a empresa está dentro das margens estabelecidas em seus contratos de empréstimo e obrigações financeiras. Ok? E outro ponto que vale a pena também analisar, né, é a relação com o tempo. As tendências e mudanças de infraestrutura de endividamento da empresa, a observação de um aumento constante dessa relação pode indicar um aumento de endividamento, uma redução de geração de caixa operacional, enquanto uma diminuição pode sinalizar uma melhora na capacidade de pagamento de dívida. Resumindo aqui tudo, né? A interpretação de dívida líquida sobre EBITDA envolve analisar a empresa e possui uma quantidade equilibrada da dívida em relação à sua geração de caixa operacional, comparado com a referência do setor. Avaliar a capacidade de cumprir obrigações financeiras e observar a tendência ao longo do tempo. Então, é importante considerar essas informações e indicadores financeiros para ter uma visão completa da situação financeira da empresa. E aqui o último e não menos importante, né, que é a relação de dívida líquida sobre o EBIT, o Earnings Before Interest and Tax, também conhecido como cobertura de juros, é um indicador de endividamento que compara a dívida líquida de uma empresa com seu lucro operacional antes dos juros e impostos, que é o EBIT, né? É uma medida de lucro operacional que mostra a capacidade da empresa de gerar lucro antes de considerar os encargos financeiros e impostos. Como que interpreta, né? Níveis baixos. O valor com relação de dívida líquida sobre EBIT indica que uma empresa possui uma menor quantidade de dívida em relação ao seu lucro operacional. Isso é geralmente visto como positivo, pois sugere que a empresa tem uma maior capacidade de honrar suas obrigações financeiras e seu lucro operacional. Níveis mais altos. Por outro lado, né, um valor alto em relação à dívida líquida sobre EBIT indica que a empresa possui uma quantidade significativa de dívida em relação ao seu lucro operacional. Isso indica uma maior dependência da empresa em relação ao financiamento, o meio de dívida e maior risco de inadimplência e dificuldade financeira. Então, vocês estão notando aqui que o EBIT e o EBITDA dá mais ou menos uma mesma conotação, tem uma leve diferença. Então, dependendo do tipo de segmento, você usa o EBITDA ou usa o EBIT, né? Dependendo do que você vai fazer. Eu costumo usar muito o EBITDA, tá? Na maioria dos casos. Mas eu acho que vale a pena você estar sempre ter do conhecimento qual é a diferença dos dois para você estar utilizando da forma correta. Não da forma correta, né? Fazer uma análise aí de que seja menos suscetível aos erros, ok? É incapacidade de cobertura de juros. A relação de dívida líquida sobre EBIT é frequentemente usada para avaliar a capacidade da empresa ao cobrir seus encargos de juros com base no seu lucro operacional. Quanto menor for essa relação, maior será a capacidade da empresa de gerar lucro suficiente para cobrir os custos de juros
que é considerado positivo para sua solidez financeira. Comparação de referência do setor. É útil comparar a relação dívida líquida EBIT da empresa com as médias do setor ou com as empresas similares. Isso permite avaliar se a empresa está acima ou abaixo da média em setor de termos de endividamento em relação ao seu lucro operacional. Valores significativamente discrepantes podem indicar que uma posição financeira mais fraca ou mais forte em relação aos seus concorrentes. Beleza? Tendência ao longo do tempo. Importantíssimo analisar as mudanças em relação à dívida líquida sobre EBIT ao longo do tempo. É importante para identificar tendências e possíveis mudanças na estrutura de endividamento da empresa. Observação de um aumento constante em relação, nessa relação pode indicar um aumento no endividamento em relação ao lucro operacional. Pode significar um aumento de risco financeiro da empresa. Então, resumindo, dívida líquida sobre EBIT, é importante a implementação, deve ser feita em conjunto com outras informações de indicadores financeiros para ter a visão completa da situação financeira da empresa. Então, nenhum indicador deve ser analisado individualmente, isoladamente. Todos os indicadores precisam, você está fazendo uma análise, um indicador, fazendo uma análise completa e, se possível, conseguir fazer o giro de 360 graus, para que você tenha essa análise da melhor maneira possível. Ok? Fechando aqui nosso vídeo, gostaria que você se inscrevesse, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de acionar o sino de notificação. Tenha uma excelente semana e bons investimentos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.